Deixa eu só trazer mais uma informação, porque a Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou um requerimento do deputado Zucco que pede explicações do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, sobre a atuação à frente do Ministério da Justiça e a declaração de que a polícia prende mal. E, segundo Zucco, o ministro ainda será questionado sobre a PEC da segurança, que, de acordo com o deputado, é um retrocesso e engessa os profissionais da segurança. Rodolfo, você disse que era contra a PEC como está. Ou qualquer tipo de discussão no Congresso sobre isso? São 286 páginas dessa PEC. 286 páginas dessa PEC que eu fiz questão de ler, até para ser um pouco mais profundo nesse tipo de comentário, principalmente sobre essa pauta, tá bom? É uma PEC que não tem pé e nem cabeça, que dá poder à União para comandar as polícias dos estados. O que muito me admira é o nosso ministro não ter chamado para uma reunião todos os governadores do Brasil, todos, senta com todos os governadores e todos os responsáveis, secretários de segurança de todo o estado. Senta para conversar e ver quais são as prioridades de cada estado. Por exemplo, o estado de São Paulo tem uma diferença do estado do Rio de Janeiro, como da Bahia, como de Minas Gerais, como de outros lugares. Você tem uma PEC que vai tentar uniformizar a conduta e como vai ser reajustado de uma forma unilateral é muito ruim. Isso é muito ruim. Olha só, Goiás, por exemplo, já que nós estávamos falando do Caiado, o Caiado levantou essa bandeira na pergunta que foi feita hoje no programa Morning Show. Goiás não tem esse problema com a violência. Sabe por quê? Porque o salário de um policial militar em Goiás é de R$ 13.400. Sabe o que acontece? Sabe o que eu quero dizer com isso? Pague melhor os policiais, que com certeza você vai ter uma polícia mais qualificada. Dá prioridade em ir para uma delegacia que está caindo aos pedaços, em chamar os seus representantes legítimos para falar sobre a segurança pública. São Paulo é o espelho, né? Parece que tudo acontece em São Paulo. Será que é porque é o maior berço eleitoral do país? Os holofotes estão sempre em São Paulo. Mas eu não vejo uma política pública, principalmente uma PEC, para cuidar da polícia e da violência da Bahia, por exemplo, que é um dos estados mais perigosos que nós temos aqui. Sendo o Norte e o Nordeste, o capital, né? A capital quando a gente sai de férias, todo mundo quer ir para o Norte e Nordeste. Sem lembrar que lá tem os piores lugares do Brasil no que tange a violência. Agora, traz uma PEC de 286 páginas que quer fundamentar, trazer só a União para governar os estados e trazer esse poder, dá mais poder ainda, ou dá mais serviço para a Polícia Federal, Gente, basta só você pegar o seu lindo carro blindado e dar um passeio e ver quais são as incumbências de verdade que a polícia está precisando. E outra, eu vou com o Zagarino no que tange aqui também a questão da Guarda Civil Municipal. Precisa ver com melhores olhos. Essa PEC vai na contramão do que tem o STF dito sobre as incumbências da Guarda Civil Metropolitana. Como é que fica essa PEC agora? Bom, meu caro Felipe Monteiro, para a gente seguir nesse debate acalorado aqui no Linha de Frente. Diga. Não, primeiro eu queria saber qual foi a PEC que o Rodolfo leu, que tem mais de 200 páginas. A PEC que eu li tem 5 páginas só. Acho que seria a Constituição Federal toda, Rodolfo. Mas falando sobre o assunto aqui, outro ponto que eu queria destacar é o seguinte, né? Eu vi o Zagarino começar a falar, né, querendo ser monopolista em relação às pautas de direitos humanos, segurança pública. Não, direita, o partido de direita tem o monopólio da segurança pública. Já o de esquerda e progressista tem o monopólio dos direitos humanos. Claro que não. Todos os partidos, toda a população tem que abraçar a pauta de direitos humanos e a pauta da segurança pública, né? Um programa e um projeto de políticas públicas de segurança pública bem feito envolve também direitos humanos e vice-versa, né? Né? Esse é o ponto que eu queria colocar aqui em relação a esse aspecto. E eu ouvi o Zagarino, o Rodolfo, falar sobre a PEC, que são contra a PEC de segurança pública, né? Eu acho que está muito bom a segurança pública no Brasil atualmente, né? Está excelente, né? Os índices de homicídio estão caindo em todos os estados, latrocínio estão caindo, furto e roubo também estão caindo, as pessoas estão andando nas ruas de São Paulo, Vida Paulista aqui, sem nenhum problema de violência, sem nenhum sentimento de insegurança, né? Então não precisa fazer nada, está tudo perfeito, vai só cruzar os braços e deixar tudo do jeito que está. Pelo contrário, como disse a Priscila, né, a organização criminosa, o tráfico de drogas, está cada vez mais organizado. E o tráfico de drogas não tem fronteira, não tem fronteira. Aquela repartição de competência que tinha na Constituição de 88 em delegar para os estados somente a competência para cuidar da segurança pública não funciona mais. Tanto que não funciona que nós estamos vivendo uma época de fortalecimento ainda mais forte
das organizações criminosas, do PCC, do Comando Vermelho, do Comando Vermelho, mais do que isso, igual ao seu, PP. E além disso, mais do que isso, além de ser fora das fronteiras dos estados, estão fora das fronteiras dos países também. Me fala qual foi a última vez que você foi numa favela visitar uma mãe lá que tá com seu filho preso ou que perdeu aí num tiroteio. Você nunca entrou numa comunidade. Você fala digitar do seu computadorzinho e fala essa narrativa que esse governo tá tentando colocar goela abaixo pra gente. O mundo não é esse fictício que você inventa aqui. É totalmente diferente. Todos os dias crianças estão no tráfico, pessoas inocentes estão morrendo e você vem com essa balela de que essa PEC vai dar força pro Estado. Dá força pro Estado. Coloca dinheiro na polícia militar, investe na polícia civil, investe na polícia ostensiva que você vai ver, dá mais prioridade para esse tipo de coisa. Essa PEC é só um início, porque tem um negócio chamado pena justa, que daqui a pouquinho vai ser pautada isso. Então eles vêm com essa PEC da segurança e depois vêm com a pena justa de soltar esse bando de vagabundo que prendeu e matou na nossa sociedade. A sociedade está cansada, Felipe Monteiro. A sociedade está cansada dessa narrativa de colocar o presinho bonzinho na rua. Para com essa sua narrativa. Eu nem falei de sistema penitenciário, nem falei de bandido aqui. Tô falando, você já ia falar. Tô falando. Então você já viu o que ia falar e já rebateu o que ia falar. Eu conheço você. Ouve São primeiro. 3 anos com você, Rodolfo, ouve primeiro, depois você rebate. Tá bom, vamos lá. Eu tô só falando o seguinte, cara. Vamos lá, vou voltar um pouquinho, ver se ouve agora um pouquinho. Você tá muito exaltado, não sei porquê. Né? Não deixou eu terminar de falar. Então deixa eu voltar com a palavra aqui. Então, vamos lá. A Constituição de 88, ao delegar a competência aos estados federados para ter responsabilidade sobre segurança pública, não responde mais à situação do crime organizado e do PCC e do Comando Vermelho de forma geral. A gente tem que pensar de forma diferente. Eu não conheço um governador, eu não conheço nenhuma pessoa de direita ou de esquerda que não concorde com a seguinte pauta. É um absurdo não ter interoperabilidade entre as polícias civis e militares de todo o Brasil. Já foi pior. O Zagarino está aqui e sabe disso. Já foi pior. Não, e hoje existe algum sistema... Eu vou sair do programa, então. Porque não é possível que eu estou falando aqui, esse programa, você toda hora me interrompe, cara. Fica, Pepe. Dá para você falar, dá para você ouvir um pouco? Vai falando. Eu ouvi vocês falarem calmamente, você não consegue me ouvir? Conclui o raciocínio. Entendeu? Em 30 segundos. Fala vocês se quiserem falar, então. Pô. Esse é o retrato. Coisa chata pra caramba. Autoritários. Vocês são autoritários, não querem ouvir o que eu falo. Pepe, em 30 segundos. Cortem minha palavra o tempo inteiro. Eu só chamo o intervalo para a rádio, para você que nos acompanha aqui na Rádio Jovem Pan. Um rápido intervalo, mas a gente continua nessa discussão aqui. Agora são 3h32. A palavra é sua, Pepe. Não, eu não tô achando graça nenhuma disso, cara, porque é impressionante como a praia foi 2 vezes pelo Zagarino, eu ouvi calmamente ele falar, foi pro Rodolfo, ele falou calmamente, e quando veio para mim, você quer me interromper o tempo inteiro, deixa eu acabar de construir uma ideia. Pode falar. Felipe Monteiro, eu te peço esse programa só faz sentido quando tem contraponto para a pessoa que está fora daqui conseguir formar sua opinião. E tem 3 contra 1 o tempo inteiro. E quando eu quero colocar um negócio abstrato, que todo mundo concorda comigo, tem que ter interoperabilidade das polícias civis e militares. É um absurdo você pegar um RG em São Paulo e depois tirar outros documentos de outros estados da federação. Quem vai coordenar isso? Os 27 estados? Ou é muito mais fácil a União Federal ter essa delegação dos estados para, junto com os estados federados, cuidar disso? Quem vai cuidar quando o traficante está aqui em São Paulo, foge para a Bahia? A circunscrição do estado de São Paulo terminou e aí vai ter que ligar para o secretário de Segurança da Bahia para ver como é que vai fazer e continuar as investigações, sendo que as investigações são estaduais, não são federais. Então nós temos que pensar a segurança pública de forma diferente. Então é natural e normal que a União Federal tem que ter esse poder de coordenação. E outro ponto que vocês falaram aqui, que besteira também, né? Essa PEC coloca no artigo 144 da Constituição Federal a Guarda Municipal como força de segurança pública, indo, não contrariamente à decisão do STF, indo junto à decisão do STF, em dar poder aos municípios também de cuidar da segurança pública. Ou seja, todo mundo tem que ter responsabilidade para cuidar da segurança pública, a União, estados e municípios. Não esse modelo atrasado que vocês defendem. Pepe, só para você entender o porquê que eu ia te interromper naquele exato momento, porque a informação que você deu está errada. Simples assim. Hoje já existe um sistema chamado Sinesp-CAD, que é a integração nacional dos dados das informações relativas ao crime. Informação. Vou dar um exemplo para você de forma clara. Então, um policial militar aborda um cidadão aqui em São Paulo. Antigamente... Vamos postar dinheiro? Vamos postar o dinheiro? Postar pesado? Eu aposto que o inquérito civil aberto para a Polícia Civil de São Paulo... Existe o Sinesp-CAD hoje. A Polícia Militar, a Polícia Civil, ela já está avançando para integrar os dados... Está avançando para integrar ou está integrado? Está integrado hoje com o Sinesp-CAD. Então, você falou que está avançando para integrar. Avançando para eles utilizarem, fazerem convênios... Então não tem ainda.
está em andamento. Está em andamento ou não tem? Então eu estou certo ou está errado? Municípios, claro que não, Pepe, pelo contrário. Está em andamento ou tem? Ó, vamos lá, até para o público não ficar confuso. O PP disse, as polícias dos estados não se comunicam. Elas não se comunicavam. Hoje, elas já têm tecnologia o suficiente com sistemas que integram as informações de forma muito clara. Então, se um policial abordar uma pessoa que tem um mandado de prisão, por exemplo, na Bahia, e ela está em São Paulo, antigamente tinha dificuldade de fazer a captura desse foragido. Hoje não. Hoje ele vai ser imediatamente levado à delegacia e responder para a autoridade judicial. Então, assim, você está certo no teu raciocínio, só que é um raciocínio que já está sendo colocado em prática. Portanto, não há necessidade da PEC ser nesse formato que é. A PEC, ela deve sim caminhar no Congresso para a gente ter mais responsabilidade de segurança, mas não para dar poder e autonomia para o governo federal, não tirou poder nenhum do Estado. Se ele é 5 páginas da PEC, não tem nenhum momento falando que mudou a configuração do poder do Estado em combater a segurança pública. E todo mundo sabe que não tem interoperabilidade nenhuma entre as polícias civis e militares de todos os estados da federação. Não existe isso, não existe isso. O que existe são algumas informações que estão nesse sistema e não está 100% colocado no sistema, não. Isso é bom deixar claro. Por isso você falou que está em não, o convênio e tal. Não existe. Então, assim, a segurança pública está boa ou não está boa atualmente no Brasil? Não está boa. Então, se não está boa, vamos pensar a formatação de forma diferente. Por que o município não pode ter uma atuação mais proativa em segurança pública? Tem que ter. Então, a Guarda Civil Metropolitana é importante. Por que a União não pode ter um poder de coordenação muito mais importante? Considerando, por exemplo, que o líder do PCC não está em São Paulo, não está no Ceará, está em Miami, tomando champanhe de manhã e coordenando tudo pelo telefone celular para as pessoas matarem. Como que os estados da federação vão conseguir prender o cara em Miami? Como? Não vai conseguir. Então vamos ter que pensar diferente de segurança pública. Rodolfo e Priscila, para falar ainda sobre a PEC da segurança, entrando na reta final desse assunto. E, por último, ouço a Priscila, que falou no começo, mas ainda não rebateu. Quer escutá-la, Por favor. Não, você que sabe, fique à vontade. Obrigado. Rodolfo. Primeiro, só um espelho do tratamento que a gente recebe aqui, porque em todo momento o Felipe Monteiro nos interrompe. Então, esse show foi à parte. Todo momento ele nos interrompe. Não é só nesse programa, você já conhece o Felipe Monteiro. Vamos lá. O artigo 144 da Constituição não dá poder da União para comandar as polícias. Trazer a União para perto, para mim, é um erro, tá? É isso que eu quero bater. Minha opinião em relação a isso. E a segurança no país, de fato, a gente sabe, né, que a gente sofre aqui um fenômeno da insegurança. E o Felipe Monteiro falou que o líder do PCC está lá em Miami tomando champanhe no telefone. Eu acho que as autoridades deveriam recrutar o Felipe Monteiro nesse momento para saber o endereço dos líderes do PCC, porque ele trouxe aqui praticamente onde está morando. O líder do PCC não é o Marcolli, não está preso, como outros faccionados que estão por aí, que comandam essa facção de dentro dos presídios. É um absurdo. Nós vivemos um país onde a insegurança é constante, vinha uma PEC dessa. Doutora. Você leu a notícia, não, cara? Sintonia de Portugal, o cara que comandava o tráfico de drogas lá em Portugal, do PCC, uma da liderança máxima do PCC. Eu nem vou entrar nessa seara de PCC, líder, enfim, só para fechar a PEC da segurança, Tiago, que eu acho que é importante de falar para a nossa audiência, né? Ela não retira a competência da União sobre a segurança pública. O que está ali, pelo menos na minha interpretação, tá? E claro que às vezes eu não posso estar falando o que você quer ouvir, porque na verdade eu estou fazendo aqui sem qualquer emoção de um lado para o outro, tá? Eu estou fazendo a leitura conforme a minha interpretação. E qual é ela? Que essa proposta ela vai incluir um sistema único de segurança. E ela não vai tirar, ela vai coordenar. E é até bom a gente dizer que se o Estado quiser se adequar para ganhar mais dinheiro que se destina para a segurança pública, uma das propostas dessa PEC é fazer isso. Então, não vai retirar da União, vai fazer um sistema integrado e é como eu disse, para fechar, não é perfeita. Não estou aqui, né, falando que ela é perfeita. Tem que debater sim, foi debatido, está sendo debatido e que melhore para que se coloque certamente o que vai ser feito pelas guardas municipais, que hoje tem uma grande, né, inserção de trabalho feito dos municípios. Inclusive, até aqui em São Paulo, a gente vê que eles estão, cada esquina aqui tem guarda municipal, eles fazem esse primeiro contato. Então, não é para tirar o poder, até porque o STF recentemente entendeu que ele pode fazer policiamento, né, ostensivo. Então, que se ajuste e que se chegue a um consenso, porque para poder evitar, né, que a gente tenha mais violência. Temos mais um tempo para essa discussão. De qualquer forma, é aquela história. Se essa PEC não for aprovada nesse ano eleitoral, dificilmente, não é, Priscila?
Na verdade, eu também não vou também discordar na totalidade do Caiado, né? Eu digo assim, o governo está usando disso, só que um ponto não é tão assim, eu vou te dizer, vocês vão concordar comigo. Segurança pública é um pé no sapato. Por que um pé no sapato para quem... Ninguém quer saber de segurança pública. Agora que de tantas pessoas estarem falando, a gente não aguenta mais violência, a gente tem a nossa campanha, já foi assaltado, chega de violência, está se expandindo, as pessoas não aguentam mais violência. Mas se você for ver, se você for pegar mesmo a fundo, os políticos, eles não querem ficar mexendo com essa coisa de segurança. Quando eles vão falar, eles pegam de saúde, eles pegam a questão da educação, mas a segurança pública nunca foi o alvo principal. E aí o Caiado está falando que o governo está usando isso, eu acho que causa mais um transtorno para o governo, porque tem embates, tem discordâncias, eu acho que arranha um pouco mais a comunicação do governo, colocando isso para votação, eu acho que perde mais do que ganha. E aí, nesse ponto, eles estão enfrentando para poder chegar a esse consenso. Mas minha opinião. Se contar para o brasileiro quem é responsável pela segurança pública e piorou, a culpa vai ser sempre do governo federal. As pessoas não sabem que pela repartição de competência, a responsabilidade... É do Estado. É do Estado. Não, mas por isso... Deixa o Rodolfo falar, depois eu vou para a minha direita. É por isso, Felipe Monteiro e Priscila, que eu acho que deveria ter tido uma reunião para se falar de segurança pública no país. Eu não sou contra a PEC, eu sou contra a ideia de como ela foi formada. Você entende como ela foi formada? Porque cada estado tem uma responsabilidade diferente. Na Bahia, a polícia é diferente. No Rio de Janeiro, por exemplo, a geografia do Rio de Janeiro é diferente da geografia de São Paulo. A polícia lá, ela tem um morro, usam helicópteros, é totalmente diferente. Quando a gente fala de segurança pública, segurança urbana, você precisa chamar cada responsável de seu estado para que eles enumerem ali quais são os seus principais fatores problemáticos, para que junto construam uma PEC que favoreça todo o Brasil, não uma PEC genérica de como deve ser feito. É só esse o meu ponto. Eu não tenho outro ponto para discutir sobre isso. Só fazendo um parêntese, no dia 31 de outubro de 2024, o presidente Lula, junto com o ministro Lewandowski, eles fizeram uma reunião com os governadores, com os estados relacionados a essa PEC. Só para deixar aqui. Você sabe por que a sensação de insegurança para a população, a responsabilidade do governo federal? Porque a população não é boba. Ela sabe que o surgimento do criminoso não é responsabilidade da polícia. A polícia não tem como inibir o nascimento do criminoso. O criminoso, ele é fruto de uma desigualdade social, de um problema social. E responsabilidade social deriva de políticas públicas do governo federal, como, por exemplo, com a educação. Então, a polícia militar, a polícia civil, ela tem que fazer o trabalho para solucionar os crimes, para prender eventuais criminosos, mas ela não tem como fazer com que não surjam novas pessoas praticando infrações e cometendo crime. Isso sim é responsabilidade do governo federal, que, diga-se de passagem, você mesmo criticou, que investe muito e é ruim na educação no Brasil. Pepe. Para fechar, Pepe, e o termômetro político? Aprova ou não aprova esse ano e ano que vem não dá mais, não tem mais condição? Eu acho que aprova esse ano sim, eu acho que é uma pauta que todo mundo tem interesse, eu acho que a pauta todo mundo vai discutir, vai debruçar, e vai ser aprovado, sim, sob dúvida, né? Porque essa PEC é muito melhor do que o sistema de competência que está, né? Mas, assim, a concepção da população em relação à segurança pública tem nada a ver com a questão de desigualdade social, com a questão de culpa do governo não investir em projetos sociais. Muito pelo contrário, tem a ver, sim, com a questão da atuação da polícia e da criminalidade em geral, né? Então, assim, são coisas completamente diferentes, né? Ninguém consegue fazer esse raciocínio elaborado dessa forma. Eu nem acho que é questão de desigualdade social. Também é o eu falar que é desigualdade social. O pessoal fala, por exemplo, que a esquerda acha que o bandido é vítima da sociedade, mas quem falou isso em outras palavras foi o Zagarino, não foi eu, né? A falar que o problema é desigualdade social. Não. O traficante, o bandido, o criminoso é uma massa heterogênea. Tem vários motivos que levam ele à criminalidade. Desigualdade social é um dos motivos, mas tem muitos outros motivos também que levam ele à criminalidade. Inclusive, nasce bandido também em alguns pontos. Nasce mau caráter também, alguns pontos, né? Então não dá para você falar que é culpa da desigualdade social. Outro eu, só para terminar, para não me estender aqui muito, né? Essa PEC não tem em nada, absolutamente nada, e não muda em nada a questão da geografia e da especificidade de cada estado da federação. Cada estado da federação vai poder implementar a sua política de segurança pública da forma que ele couber e que quiser.